Graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs, graças a Deus, mais um dia do propósito da leitura da Palavra de Deus. Vamos iniciar mais um dia da nossa leitura, amém? O Senhor já te convida, você que chegou nesse canal, caiu aqui de paraquedas, o nosso propósito é simples, todos os dias lermos a Bíblia durante 15 a 20 minutos, fortalecendo a nossa fé, aprendendo mais do nosso Deus, fortalecendo a nossa caminhada, os nossos passos em Cristo, amém? Todos os dias lemos um pouco da Bíblia, em um ano leremos a Bíblia completa, amém? Olha que bênção, então o Senhor já te convida a você fazer parte deste canal, se inscreva e venha caminhar diariamente conosco, eu, você e o Espírito Santo, amém? Clique na playlist e inicie a sua leitura a partir do dia 1º e você será muito abençoado com a presença do nosso Senhor diariamente através da leitura. Amém? Vamos orar ao Senhor agradecendo pela oportunidade, apresentando nosso dia, nosso propósito e de seguida iniciaremos a nossa leitura. Amém? Ore ao Senhor com fé e convicção porque Ele se faz presente no nosso meio. Amém? Oremos. Senhor Deus, eterno Pai, te louvamos, te agradecemos ao Senhor pela tua infinita bondade, pelo teu enorme amor sobre nós. Pai, muito obrigado por até aqui ter nos sustentado, ter nos ajudado. Senhor, continua quebrantando nossos corações, abrindo nossa mente para o entendimento, nos ensinando, ó Pai, os teus caminhos. Pai, nós dependemos de Ti, ó Senhor. Sem o Senhor nós não somos nada, nós somos apenas pó. Ó Pai, nós somos insignificantes, ó Pai, mas nós temos a maior preciosidade nas nossas vidas, que é a Tua Palavra, ó Senhor. Então nos ensina, abre a nossa mente para o entendimento, ó Espírito Santo, guia a nossa leitura como tem sido todos os dias, ó Pai. Faz cair por terra todo o mal, todo o levante, toda distração que venha sobre a nossa mente para querer nos tirar do foco da leitura da Palavra. Assim oramos e te agradecemos. Amém. Louvado seja o teu nome. Vamos iniciar nossa leitura. Abra sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 21. Amém? 1 Reis, capítulo 21. Todos encontraram? 1 Reis, capítulo 21. A plantação de uvas de Nabote. Começa da seguinte forma. Depois disso aconteceu o seguinte. Acabe, rei de Samaria, tinha um palácio em Jezreel. Perto desse palácio havia uma plantação de uvas que pertencia a um homem chamado Nabote. Certo dia Acabe disse a Nabote: dá-me a sua plantação de uvas. Ela fica perto do meu palácio e eu quero aproveitar o terreno para fazer uma horta. Em troca, eu lhe darei uma plantação de uvas melhor do que a sua, ou se você preferir, eu pagarei um preço justo por ela. Essa plantação de uvas é uma herança dos meus antepassados, respondeu Nabote, que o Senhor Deus me livre de entregá-la ao Senhor. Acabe foi para casa aborrecido e com raiva por causa do que Nabote tinha dito. Ele se deitou na cama, virado para a parede, e não quis comer nada. Então a sua esposa Jezabel foi falar com ele e perguntou: por que você está assim aborrecido? Por que não quer comer? Ele respondeu: é por causa do que Nabote me falou. Eu lhe disse que queria comprar a sua plantação de uvas, ou então, se ele preferisse, eu lhe daria outra em troca. Mas Nabote me disse que não me daria a sua plantação. Então Jezabel disse a Acabe, o seu marido: afinal de contas, você é o rei ou não é? Levante-se, anime-se e coma. Eu darei a você a plantação de uvas de Nabote, o homem de Jezreel. Então ela escreveu algumas cartas em nome de Acabe e carimbou-as com o anel sinete dele e as mandou para as autoridades e para os líderes de Jezreel. As cartas diziam o seguinte: mandem avisar que vai haver um dia de jejum. Reúnam todo o povo e ponham Nabote no lugar de honra. Ponham sentados na frente dele 2 homens de mau caráter para acusarem Nabote de ter amaldiçoado a Deus e ao rei. Depois levem Nabote para fora da cidade e o matem a pedradas. Os líderes e as autoridades de Jezreel fizeram o que Jezabel havia ordenado. Eles mandaram avisar que ia haver um dia de jejum. Reuniram o povo e puseram Nabote no lugar de honra. Então, diante do povo, os 2 homens de mau caráter acusaram Nabote de haver amaldiçoado o Deus e ao rei. E assim ele foi levado para fora da cidade e morto a pedradas. Depois mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi morto a pedradas. Logo que Jezabel recebeu o recado, disse a Acabe:
Nabote morreu. Agora vá e tome posse da plantação de uvas que ele não quis vender a você. Logo que soube que Nabote estava morto, Acabe foi até a plantação de uvas e tomou posse dela. Então o Senhor Deus disse a Elias, o profeta de Tisbé: vá falar com Acabe, rei de Israel, que mora na cidade de Samaria. Você o achará em Jezreel, na plantação de uvas de Nabote. Ele foi até lá para tomar posse dela. Diga a Acabe que eu, o Senhor, estou dizendo a ele: você mata o homem e ainda fica com a propriedade dele? Diga a Acabe que o que eu estou dizendo é isto: no mesmo lugar onde os cachorros lamberam o sangue de Nabote, eles lamberão o seu próprio sangue. Quando Acabe viu, Elias perguntou: você já me achou, meu inimigo? Elias respondeu: achei, sim, porque você se entregou completamente a fazer o que o seu Deus considera errado. Por isso, ele lhe diz: eu vou fazer com que a desgraça caia sobre você. Vou acabar com você e vou me livrar de todos os homens da sua família, tanto os jovens como os velhos. Vou fazer com a sua família o mesmo que fiz com a família do rei Jeroboão, filho de Nebate, e com a família de Baasa, filho de Aías, pois você levou o povo de Israel a pecar, e isso me provocou e me fez ficar irado. Elias continuou dizendo: e quanto a Jezabel, o Senhor diz que os cachorros comerão o seu corpo na cidade de Jezreel. Os parentes dela que morrerem na cidade serão comidos pelos cachorros, e os que morrerem no campo serão comidos pelos urubus. Não houve ninguém que tivesse entregado tão completamente a fazer coisas erradas que não agradaram ao Senhor como fez Acabe. E tudo ele fez por sugestão da sua esposa Jezabel. Acabe cometeu os pecados mais vergonhosos, adorando ídolos como haviam feito os amorreus, o povo que o Senhor havia expulsado do país, conforme o povo de Israel tinha ido avançando. Quando Elias acabou de falar, Acabe rasgou as suas roupas, jogou-as longe e vestiu uma roupa de pano grosseiro. Ele não comia nada, dormia em cima de panos grosseiros e andava triste e abatido. Então o Senhor Deus disse ao profeta Elias: você viu como Acabe se tem humilhado diante de mim? Já que ele está fazendo isso, não será durante a vida dele que vou trazer a desgraça que prometi. Será durante a vida do filho dele que eu vou fazer cair a desgraça sobre a família de Acabe. Glória a Deus. Dando continuidade, 1 Reis, capítulo 22. O profeta Micaías avisa Acabe. Durante os 2 anos seguintes, houve paz entre Israel e a Síria. Mas, no 3º ano, Josafá, rei de Judá, foi visitar o rei Acabe de Israel. Acabe perguntou aos seus oficiais: por que é que nós não fizemos nada para tomar de volta do rei da Síria a cidade de Ramote Gileade? Vocês sabem que aquela cidade é nossa. Então ele perguntou ao rei Josafá: você vai comigo atacar Ramote? Josafá respondeu: quando você estiver pronto para a batalha, eu também estarei, e assim também os meus soldados e a minha cavalaria. Mas primeiro vamos consultar a Deus o Senhor. Aí Acabe mandou chamar os profetas, que eram uns 400, e perguntou: devo atacar a cidade de Ramote ou não? Eles responderam: ataque, pois Deus lhe dará a vitória. Mas Josafá perguntou: não existe aqui mais nenhum profeta para nós consultarmos o Senhor por meio dele? Acabe respondeu: existe outro, que se chama Micaías, filho de Imla. Mas eu tenho ódio dele porque nunca profetiza para mim o que é bom, mas só o que é ruim. Não fale desse jeito, disse Josafá. Então Acabe chamou um oficial e mandou que ele fosse imediatamente buscar Micaías. Os 2 reis, usando as suas roupas reais, estavam sentados nos seus tronos, numa praça que ficava perto da entrada do portão de Samaria. E todos os profetas estavam profetizando em frente deles. Um dos profetas, chamado Zedequias, filho de Quinaana, fez uns chifres de ferro e disse a Acabe: o que o Senhor Deus está dizendo é isto: com estes chifres o Senhor lutará contra os sírios e os derrotará completamente. E todos os profetas profetizaram a mesma coisa. Eles disseram: marche contra a cidade de Ramote, que o Senhor, ó Deus, vencerá. O Senhor Deus lhe dará a vitória. Enquanto isso, o oficial que tinha ido buscar Micaías disse a ele: todos os outros profetas profetizaram que o rei terá sucesso. É melhor que você faça o mesmo. Porém, Micaías respondeu: juro pelo Senhor, o Deus vivo, que eu falarei o que ele mesmo mandar. Quando Micaías chegou ao lugar onde estava o rei Acabe,
Este perguntou: Micaías, o rei Josafá e eu devemos atacar a cidade de Ramote ou não? Micaías respondeu: Ataque, pois o Senhor, ó rei, vencerá. O seu Deus lhe dará a vitória. Mas Acabe disse: Quando você falar comigo em nome do seu Deus, diga a verdade. Quantas vezes preciso dizer isso? Micaías respondeu: Vejo o exército de Israel espalhado pelos morros como ovelhas sem pastor. E o seu Deus diz: Estes homens não têm chefe, que eles voltem para casa em paz. Então Acabe disse a Josafá: Eu não disse que para mim ele nunca profetiza coisas boas? Ele sempre diz alguma coisa ruim. Micaías continuou: Agora escute o que o seu Deus está dizendo. Eu vi o Senhor sentado no seu trono no céu, com todos os seus anjos à sua direita e à sua esquerda. Ele perguntou: Quem enganará Acabe para que ele vá a Ramote e seja morto lá? Alguns anjos disseram uma coisa e outros disseram outra, até que um espírito se apresentou e disse: Eu enganarei Acabe. E Deus perguntou: Como? E o espírito respondeu: Eu irei e farei com que todos os profetas de Acabe digam mentiras. Então Deus ordenou: Vá e engane Acabe, você conseguirá. E Micaías terminou, dizendo a Acabe: O Senhor está vendo agora que Deus fez com que todos estes profetas mentissem, mas ele resolveu que vai acontecer uma desgraça com o Senhor, ó rei. Então o profeta Zedequias chegou perto de Micaías, deu um tapa na cara dele e perguntou: Quando foi que o Espírito do Senhor saiu de mim e falou com você? Você descobrirá isso quando entrar em algum quarto dos fundos tentando se esconder, respondeu Micaías. Aí o rei Acabe deu a seguinte ordem a um dos seus oficiais: Prendam Micaías e o leve a Amon, o governador da cidade, e ao príncipe Joás. Diga a eles que o joguem na cadeia e o ponham a pão e água até que eu volte são e salvo. Micaías exclamou: Se o Senhor, ó rei, voltar em paz, então de fato o Senhor Deus não falou por meio de mim. E disse também: Todos aqui deem atenção àquilo que eu profetizei. Glória a Deus, dando continuidade à morte de Acabe. Assim o rei Acabe de Israel e o rei Josafá de Judá foram atacar a cidade de Ramote de Gileade. Acabe disse a Josafá: Quando formos entrar na batalha, eu vou me disfarçar, mas você use as suas roupas de rei. E assim o rei de Israel entrou disfarçado na batalha. O rei da Síria havia mandado que os 32 capitães dos seus carros de guerra não atacassem ninguém a não ser o rei de Israel. Por isso, quando viram o rei Josafá, pensaram que ele era o rei de Israel e foram atacá-lo. Mas Josafá gritou e aí eles viram que aquele não era o rei de Israel e pararam de atacá-lo. No entanto, um soldado sírio atirou uma flecha que por acaso atingiu o rei Acabe entre as juntas da sua armadura. Então ele gritou para o condutor do seu carro: Fui ferido, dê a volta e me leve para fora da batalha. Enquanto a batalha ficava cada vez mais forte, seguraram o rei Acabe de pé no seu carro de guerra de frente para os sírios. O sangue dele escorria do seu ferimento para o fundo do carro e à tarde ele morreu. Ao pôr do sol foi dada ao exército dos israelitas a seguinte ordem: que cada homem volte para a sua própria região e para a sua cidade. E assim morreu o rei Acabe. O seu corpo foi levado para Samaria e sepultado. E, quando levaram o carro dele na represa de Samaria, os cachorros lamberam o seu sangue e as prostitutas se lavaram naquela água, como seu Deus tinha dito que ia acontecer. Todas as outras coisas que o rei Acabe fez e também uma descrição do seu palácio enfeitado de marfim e todas as cidades que ele construiu, tudo isso está escrito na história dos reis de Israel. Quando Acabe morreu, o seu filho Acasias ficou no lugar dele como rei. O reinado de Josafá de Judá. No 4º ano do reinado de Acabe em Israel, Josafá, filho de Asa, se tornou rei de Judá. Com a idade de 35 anos, ele governou em Jerusalém 25 anos. A sua mãe se chamava Azuba e era filha de Sile. Como Asa, o seu pai, havia feito antes dele, Josafá fez o que o Senhor Deus considerava certo. Mas os lugares pagãos de adoração não foram destruídos, e neles o povo continuou a oferecer sacrifícios e a queimar incenso. Josafá viveu em paz com o rei de Israel. Todas as outras coisas que Josafá fez, toda a sua coragem e as suas batalhas estão escritas na história dos reis de Judá. Ele acabou com todos os prostitutos e prostitutas que serviam nos altares pagãos que ainda haviam ficado desde o tempo de Asa, o seu pai. O de Edom não tinha rei e era governado por um governador nomeado pelo rei de Judá.
O rei Josafá construiu grandes navios para navegarem até a terra de Ofir e trazerem ouro, mas eles se quebraram em Ezion-Geber e nunca chegaram a navegar. Então Acasias, filho de Acabe, ofereceu seus marinheiros para viajar junto com os marinheiros de Josafá, mas ele não quis. Josafá morreu e foi sepultado nos túmulos dos reis, na cidade de Davi, e o seu filho Jeorão ficou no lugar dele como rei. O reinado de Acasias de Israel. No ano 17 do reinado de Josafá em Judá, Acasias, filho de Acabe, se tornou rei de Israel e governou 2 anos em Samaria. Ele pecou contra Deus, seguindo o mau exemplo do seu pai Acabe, da sua mãe Jezabel e do rei Jeroboão, que havia feito o povo de Israel pecar. Acasias adorou e serviu o Deus Baal e, como seu pai havia feito antes dele, fez com que o Senhor, o Deus de Israel, ficasse irado. Glória a Deus. Dando continuidade, vamos agora para o livro de Salmos, capítulo 126. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 126. Salmos, capítulo 126. Hoje serão 4 capítulos, porém capítulos bem curtos. Amém? Salmos 126. Oração pedindo prosperidade. Todos encontraram? Canção de peregrinos. Começa assim. Quando o Senhor Deus nos trouxe de volta para Jerusalém, parecia que estávamos sonhando. Como rimos e cantamos de alegria. Entre as outras nações disseram, o Senhor fez grandes coisas por eles. De fato, o Senhor fez grandes coisas por nós e por isso estamos alegres. Ó Senhor, faze com que prosperemos de novo, assim como a chuva enche de novo o leito seco dos rios. Que aqueles que semeiam chorando façam a colheita com alegria. Aqueles que saíram chorando, levando a semente para semear, voltarão cantando, cheios de alegria, trazendo nos braços os feixes da colheita. Glória a Deus. Salmo 127, dando continuidade, um lar abençoado por Deus. Canção de peregrinos de Salomão. Começa assim. Se o Senhor Deus não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, não adianta nada os guardas ficarem vigiando. Não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde, pois é Deus quem dá o sustento aos que Ele ama, mesmo quando estão dormindo. Glória a Deus. Os filhos são um presente do Senhor, eles são uma verdadeira bênção. Os filhos que o homem tem na sua mocidade são como flechas nas mãos de um soldado. Feliz o homem que tem muitas dessas flechas. Ele não será derrotado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Glória a Deus. Salmos 128. Recompensa pela obediência a Deus. Canção de peregrinos. Feliz aquele que teme a Deus o Senhor e vive de acordo com a sua vontade. Se for assim, ganhará o suficiente para viver, será feliz e tudo dará certo para você. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa, os seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor certamente será abençoado assim. Que no Monte Sião o Senhor o abençoe. Que em todos os dias da sua vida você veja o progresso de Jerusalém e que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Glória a Deus. E para finalizarmos a leitura no dia de hoje, Salmos capítulo 129. Perseguidos, mas não derrotados. Canção de peregrinos começa assim. Povo de Israel, conte como os seus inimigos têm perseguido vocês desde o começo da sua história. O povo responde, desde o começo os nossos inimigos nos têm perseguido ferozmente, mas nunca nos venceram. Eles abriram feridas fundas nas nossas costas, como um arado faz na terra. Porém o Senhor, que é justo, nos livrou do domínio deles. Que sejam derrotados e fujam todos os que odeiam Jerusalém. Que todos eles sejam como a erva que cresce nos telhados e que seca antes de ser arrancada, erva que ninguém colhe nem leva embora os feixes. E que os que passam não digam a eles que o seu Deus os abençoe. Nós os abençoamos em nome do Senhor. Glória a Deus. Leitura maravilhosa, meus irmãos. Vamos orar ao Senhor agradecendo por mais uma oportunidade, por mais um dia. Amém. Ore ao Senhor porque Ele tem sido maravilhoso. Faça uma retrospectiva de tudo aquilo que Deus tem feito na sua vida.
e você vai ver que são muitos os motivos para agradecer, ao invés de reclamar, ao invés de estar sempre preocupado com os problemas que vêm surgindo. O Senhor é fiel e Ele é pela sua vida. Ele vai fazer aquilo que é o melhor para você. Amém? Vamos orar ao Senhor agradecendo? Oremos. Soberano Deus, eterno Pai, Deus, te louvamos, te exaltamos, te agradecemos, ó Pai. Obrigado por esta leitura maravilhosa. Obrigado pela tua presença. Obrigado pela tua justiça e fidelidade. Deus, continua nos fortalecendo nesta caminhada, continua nos abençoando, nos ensinando, porque nós reconhecemos que somos dependentes de ti, ó Pai. Abençoa nossas vidas, nos fortalece cada vez mais na tua presença. Assim oramos e te agradecemos. Amém. Louvado seja o teu santo nome. Glória a Deus, que o Senhor abençoe sua vida. Amanhã, já sabe, temos novamente um compromisso marcado para a leitura da palavra do nosso Deus. Deixe seu like, seu comentário, compartilhe esse vídeo e amanhã, já sabe, temos mais uma vez um encontro marcado para ouvir a voz do nosso Deus. Fique na paz e até amanhã.